A Terra se formou há cerca de 4,56 bilhões de anos atrás. Não tinha sinais de vida, por isso do nome Azói. Nela, o planeta foi bombardeado intensamente por meteoros e parecia mais um inferno, o que lhe também confere o nome de Adeano. A temperatura passava de 12.000 graus Celsius e não existia oxigênio, apenas dióxido de carbono e nitrogênio, uma esfera de magma com intensa atividade vulcânica. Porém, com o tempo, ela foi se resfriando e as primeiras rochas magmáticas foram formadas. No Arqueano, as primeiras rochas deram origem aos mais antigos escudos cristalinos e à camada sólida da Terra, a crosta terrestre, e em seguida cristais de gelo dentro de meteoros trouxeram a água que formaram os oceanos. Mais tarde, os meteoros também trouxeram junto com os minerais carbono e aminoácidos, que dentro dos oceanos deram origem às primeiras formas de vida, organismos unicelulares procariontes, as bactérias e cianobactérias, também chamadas de algas azuis. Elas formaram grandes colônias em estruturas chamadas de estromatólitos, que realizavam a fotossíntese, liberando no oceano o gás oxigênio. Durante o éon proterozoico, houve um grande acúmulo de oxigênio na atmosfera, além da evolução dos organismos com o surgimento das primeiras células eucariontes de bactérias e algas. Após o fim do período pré-cambriano, o período cambriano apresentou grande aumento da biodiversidade, um dos mais dinâmicos da história da Terra, com o surgimento de organismos multicelulares complexos. Tendo diante, no período ordoviciano, o surgimento dos insetos e peixes. O período siluriano foi marcado pela evolução das plantas terrestres e o período devoniano pelo surgimento das primeiras angiospermas, conquistando mais territórios longe das superfícies úmidas. No período carbonífero surgiram os anfíbios como evolução dos peixes. Temos a evolução de insetos que apresentavam asas e outros que se tornaram gigantes, e o surgimento dos répteis com ovos que se tornaram independentes da água. O Permiano foi um período de grande acúmulo de matéria orgânica que viria a se tornar grandes jazidas de carvão mineral. Isso sem contar a grande extinção em massa causada pela intensa atividade vulcânica. A era Mesozoica foi marcada pela presença dos grandes répteis, os dinossauros. No período Triássico, temos o surgimento das primeiras flores e das grandes florestas, além da formação do supercontinente Pangeia e do único oceano, o Pantalassa. O período Jurássico
teve o surgimento dos mamíferos e a evolução das aves através de répteis. O supercontinente se dividiu em Laurásia, ao norte, e Gondwana, ao sul. Houve também o grande processo de sedimentação nos fundos marinhos, que originou grande parte das jazidas de petróleo. O período Cretáceo marca o fim da era dos dinossauros, que foi marcada pela queda de um grande meteoro no Golfo do México. Foi um processo de extinção em massa. Porém, este acontecimento foi uma grande oportunidade para os pequenos mamíferos diversificarem e evoluírem. Eles viviam às sombras dos grandes répteis. O período Terciário teve início há 65 milhões de anos. Nele, vemos a grande movimentação das placas tectônicas que dão origem à formação das primeiras montanhas com grandes cordilheiras, os dobramentos modernos. Por último, e não menos importante, o atual período Quaternário. Ele representou a evolução dos mamíferos em hominídeos, os seres humanos, no continente africano. Este período também foi marcado pela ocorrência de grandes glaciações globais.